O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um profeta só não é estimado em sua pátria, e admirou-se com a falta de fé deles. Filhos, se observarmos bem, não apenas essa passagem do Evangelho, mas também de Ezequiel e de São Paulo aos Coríntios, vamos perceber que, se pudéssemos resumir o tema de hoje, pegaríamos do prólogo do Evangelho de São João aquela frase que diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nosso Senhor foi rejeitado. Até hoje a maioria do povo judeu rejeita Jesus. Nós cremos que nosso Senhor realiza as promessas, tudo aquilo que foi preparado no Antigo. Mas a maioria dos judeus hoje ainda continua com aquela ideia política, onde o Messias será um líder que vai fazer de Israel um país independente e restaurar uma monarquia. Ou talvez, hoje em dia, uma vez que Israel já tem politicamente uma independência reconhecida pelas nações, embora seja, desde quando foi criado, uma coisa bastante conflituosa, as últimas guerras, invasões, destruições e mortes que o digam. Eles ainda sonham com uma espécie de Messias que destaque Israel, eleve Israel acima das nações. Paciência. Cada um, digamos assim, puxa a brasa para a sua sardinha, como se diz no popular. Se você for falar isso com nacionalistas de outros lugares, as ideias serão muito parecidas. Talvez a única diferença é que não tenha a noção de um Messias também religioso, como Israel tem. Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Acharam estranho. É como se dissessem assim: nós te vimos crescer. Nós te vimos ainda correndo pelado na rua quando era pequenininho. Nós fizemos isso, isso e isso. Eu te peguei no colo e agora tu está querendo fazer o quê? Tu está querendo ser o quê? Muita gente se pergunta. Até porque a gente, por exemplo, no Brasil, é comum as pessoas darem valor ao que é de fora, não é? Quando chega qualquer um de fora falando um sotaque engraçado, todo mundo vai dar um pouco mais de atenção. Aí, como eu falo de, ti, tio e titia, sem os chiados, aí talvez nem todo mundo aqui dê assim aquela, sei lá, aquela atenção que precisa, mas se viesse um dia: bom dia, minha gente. Tem muita gente fresca que sai daqui da nossa região, vai para o Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, aí depois que passa um ano, volta com sotaque carregado, não sabe nem dizer bom dia, tia, tudo bem? Não, bom dia, tia. E alguns que às vezes pegam até aquele R dobrado do povo lá de São Paulo, que é mais engraçado ainda. Mas não vamos falar não, porque senão tem muita gente nos acompanhando além das fronteiras daqui, e alguns podem se sentir um pouco ofendidos. Eu ainda acho engraçado. Essa semana agora, eu irei para passar uns tempos com a família. Vocês deixam aí, não deixam? Vocês são bonzinhos, obrigado. Eu vou passar sempre uns dias com a família em São Paulo no mês de julho. Aí eu vejo lá os meus sobrinhos falando, eu acho aquilo muito engraçado, o sotaque.
mas a gente consegue conviver, pelo menos lá em casa não tem preconceito. Bom, mas é engraçado, porta, portão e porteira, né? Abre o coração, porque quem não abre o coração perde a razão. Então, muita gente lá da região fala desse jeito, acho engraçado. Bom, mas tirando um pouquinho essa sessão, essa pausa para descontrair, vejam bem, rejeitaram-no com a desculpa, saiu daqui, que graça tem? Se fosse um de fora, talvez um de Jerusalém, um de outra cidade importante, não é? Mas não, rejeitaram o Senhor. De onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Como é que faz esses milagres? Aí começam a querer desprezar ele pela origem, chegam a citar a sua parentela. Não é o carpinteiro, filho de Maria? Engraçado, não diz aqui filho de José, já perceberam? Não é o carpinteiro, filho de Maria? Dá-se a entender que nesta altura da história, São José já tivesse falecido. E continua, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e suas irmãs não moram aqui conosco? Vamos abrir um parênteses no tema principal e falar de outro tema que não tem muito a ver. Mas como citou aqui literalmente, isso é um daqueles versículos que os ignorantes de Bíblia e de história de Israel e de mentalidade hebreia vão querer impor-nos goela abaixo para dizer que Nossa Senhora não é sempre virgem, que teve outros filhos. Já viram? Já passaram, já bateram na sua porta também? Oh, Jesus teve irmãos, depois Jesus nasceu, ele foi o primeiro, primogênito, mas depois nasceram outros. Meu Deus do céu. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos no capítulo 6. No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 15, se eu não me engano, é no versículo 40, ele cita esses mesmos nomes como sendo filhos da outra Maria, que foi lá junto da cruz com Nossa Senhora e São João. E aí, como é que fica? Nem precisa ir para outro evangelho ou para outra passagem. O próprio Evangelho de Marcos, que citou-os aqui, os cita logo depois como sendo filhos de outra mulher também chamada Maria. E agora, como é que você responde? Sem contar também que quando Jesus estava crucificado, capítulo 19 do Evangelho de São João, quando Jesus estava crucificado, viu lá essas Marias todas, inclusive a mãe de José, de Tiago, de Judas. Judas era irmão de Tiago, chamado filho de Alfeu ou filho de Cleófas. A própria epístola de São Judas, que está no Novo Testamento, começa no versículo 1, ele se identificando como Judas, irmão de Tiago. Mesmo Tiago, e também em outra ocasião chamado de filho de Alfeu. Bom, e quando Jesus estava crucificado, o que é que acontece? Viu a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava e disse o quê? Mulher, aí está teu filho. Filho, aí está a tua mãe. E desde aquele dia o discípulo a tomou consigo. Jesus teria pecado na hora da morte? Porque a lei, o Levítico, Antigo Testamento, dizia que na falta do pai era o filho primogênito homem que deveria cuidar de sua mãe. Faltando este, era o irmão seguinte, que tinha obrigação de tomar conta da mãe. Se Jesus tivesse outros irmãos, certamente não teria tido essa preocupação, porque sabia que a mãe estaria amparada. No entanto, no momento da cruz, entrega ao discípulo amado: aí está a tua mãe. E desde aquele momento, o discípulo a acolheu consigo. Não é este o tema sobre os irmãos de Jesus, mas é bom que vocês fiquem atentos, porque tem muita gente que pega apenas um versículo, esquecendo de todos os outros, e fica dizendo: está vendo, está aqui. Estudem um pouco mais e vão procurar fontes limpas, porque tem fontes que são sujas, são corrompidas. Se uma fonte está suja e você bebe água suja, você adoece. Tem muita gente querendo estudar a Bíblia, sendo católico, vai procurar os inimigos da Igreja Católica para aprender com eles. Que coisa ridícula, não acham? Aprendam em casa para começo de conversa. Bom, fechamos esse parênteses e voltamos ao grande tema de hoje. Na profecia de Ezequiel, nós nos encontramos aqui no contexto do exílio de Babilônia.
quando o povo, devido às suas infidelidades e rebeldias, sofre a consequência e já não está mais na sua terra. Entrou em mim um espírito do Senhor que me pôs em pé e disse: eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastou de mim, um povo de revoltados, de cabeça dura, de coração de pedras. Você vai anunciar a minha palavra, eles escutando ou não, porque são um bando de rebeldes, vão ficar sabendo que entre eles passou um profeta. Já naquele tempo, nosso Senhor classificava o seu povo como um bando de rebeldes e cabeça dura. É bom que nós não achemos que isso se trata apenas do povo do Antigo Testamento. Também nós, hoje, o povo do Novo Testamento, corremos a mesma tentação, o mesmo risco de rebeldia. Basta olhar a consciência, cada um faça um exame de consciência. Qual foi a última vez que se confessou? Não responda. Depois vamos continuar. Quando você resolveu fazer família, foi conforme a vontade de Deus ou conforme os seus desejos, apetites e atrações? Não responda. Quando você batizou seus filhos, você prometeu que ia ensinar a fé. Cumpriu? Não responda. Não responda, só põe a mão na consciência. Quando lá no seu trabalho foi lhe proposto algum tipo de esquema para você ter vantagem financeira, mesmo sabendo que era contra a lei, o que você fez? Não responda. Se a gente poderia fazer aqui uma lista enorme de situações de nossas rebeldias, de nossa cabeça dura, a lista poderia ser grande. Mas eu não vim aqui para fazer celebração penitencial comunitária. Nem sempre, meus filhos, alguém por ser de Deus e por anunciar a palavra de Deus será bem recebido. Na maioria das vezes ele será hostilizado. Hostilizado. Aí, como muita gente não consegue dizer que não concorda com a palavra de Deus, é melhor dizer que não concorda com o padre, com o papa, com o bispo, quem quer que seja. Não é mais fácil? Não é mais fácil dizer o papa está errado, o bispo está errado, o padre está errado, do que dizer que Jesus errou? Se não temos a coragem de dizer que Deus errou, que Jesus errou, é porque a nossa consciência está nos acusando. É como se tivesse uma luz vermelha lá dentro, fazendo assim. Nação de rebeldes, povo de cabeça dura, vai, fala, eles querendo ouvir ou não. Isso é duro, porque humanamente falando, a missão dos profetas sempre ela é ingrata, vamos usar essa palavra. Porque dificilmente ele vai ver os resultados imediatos que espera ou que aquela palavra tem o poder de produzir. Quem ouve a palavra e põe em prática num caminho de conversão, experimenta a fidelidade de Deus a partir da sua. E pode experimentar sinais extraordinários. Agora, quem não dá ouvidos com seriedade ao que é dito, quem não faz o exame de consciência, procura refazer a sua vida a partir do que ouviu, vai odiar. E alguns não conseguem conter o seu ódio. Você acha que o ódio só explode quando alguém bate na cara do outro? É? Não. O ódio começa com desprezo, indiferença. Tem muitos lugares onde eu passo e o meu bom dia, boa tarde, boa noite não é respondido, não. E quando eu digo muitos lugares, até mesmo algumas igrejas aqui em Laranjeiras, não é respondido. O bem que a gente faz é entendido como mal ou como pouco. O bem que a gente faz ao outro é visto com inveja. Isso é um povo de rebeldes também. É uma missão, humanamente falando, ingrata. Porque devemos nos preparar para entrar em rota de colisão com as rebeldias de tanta gente
que mesmo dizendo que crê em Deus e que se acha filho de Deus, vive exigindo ou esperando que Deus se curve às próprias loucuras daquele infeliz que se acha filho, mas que na verdade é um rebelde de cabeça dura. São Paulo apóstolo teve a duras penas que entender isso, para que a grandeza das revelações não me enchesse de soberba, foi colocado em mim, minha carne, um espinho, como um anjo de Satanás, a esbofetear-me. Até hoje tem gente que fala mal do apóstolo sobre esse espinho na carne. Tem gente que só tem safadeza na cabeça, aí já imagina logo safadeza com respeito ao apóstolo. Mas ele vai logo dizer, como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. E logo vai falar quais são as fraquezas nas quais eles se gloriam. Me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. É assim que os profetas agem. É bom lembrar, como já falei em outra ocasião, profeta não é necessariamente alguém que prediz o futuro, não é um adivinho, não é um feiticeiro. Segundo a Bíblia, profeta é aquele que, discernindo a vontade de Deus e a pondo em prática e anunciando aos demais, se torna um sinal e mensagem e palavra viva de Deus para os outros. E como disse, nem sempre é bem recebido. Porém, do profeta se espera perseverança. Não espera que ele alcance logo os resultados. Espera-se que ele persevere, que ele não desista. Meus filhos, tem coisas que vocês só vão se dar conta depois que não tiverem mais. Depois que não tiverem mais. Mas fiquem sabendo que em Israel passou um profeta. Já disse isso várias vezes em algumas ocasiões. Às vezes, quando o diabo não vem em pessoa, manda um secretário. E às vezes o secretário é até um colega padre de estola e tudo, viu? Uma certa feita, recebendo uma visita, não foi aqui, foi na minha paróquia anterior. Ele participou de uma missa, viu o que acontecia antes, durante e depois. Aquele rebanho de acólitos e coroinhas em torno do altar. Lá tínhamos muitos. Quando juntávamos todas as comunidades, éramos mais de 60. Aqui é que é fraco. Mas lá não. E sempre quando terminava a missa, a paróquia Imaculada Conceição de São Lucas, em Itabaiana, era uma igrejinha menor do que essa, uma casa geminada com as vizinhas, que só tinha a mesma porta de entrada, era de saída, não tinha outra mais. Então terminava a missa, eu voltava para a frente do altar e estava aquele monte de criança para dizer o benção padre, benção padre, benção padre, um abraço, um beijo, outro baba, aquela coisa toda, né? Achava engraçado. Na hora que estávamos somente nós dois em casa, ele quis jogar um balde de água gelada e disse assim: padre, mas será que vale a pena perder tempo assim? Comecei a estranhar o perder tempo assim. Enquanto você está aqui, tudo bem, tudo isso acontece, mas depois você foi embora. Seu sucessor não vai fazer a mesma coisa. Quem sabe até muitos desses meninos nem vão perseverar. Vão crescendo, vão se rebelando, vão se tornando independentes, cada um vai procurar seu rumo. Vale a pena isso aqui? Nessas horas a gente tem que entender que Nosso Senhor disse para a gente nunca preparar a defesa. Na hora certa ele vai inspirar as melhores palavras. Eu disse uma coisa que até hoje ainda me lembro. Claro que quando uma pessoa joga um balde de água fria, a gente se entristece. É normal, porque a gente quer ver resultados. A gente quer ver as pessoas progredindo, amadurecendo, aprendendo a ser gente, desenvolvendo seus dons, sua inteligência, seus talentos. A gente quer ver tudo isso. Quem é pai e mãe quer ver seus filhos progredindo. Vai dizer que não?
Eu só disse, eu sei que eu não sou eterno, que eu passo. Eu sei que pode acontecer muitas coisas depois. Eu sei que muitos deles certamente com o tempo vão abandonar a prática da fé, da igreja e tudo. Mas eu também creio e eu espero que lá no futuro, só Deus sabe há quanto tempo, não sei, depois de tanto tempo deles afastados, talvez numa roda de colegas de trabalho ou de amigos numa mesa de bar, eles vão ouvir uma piada maliciosa sobre igreja e sobre padre. E naquela hora, a providência, o anjo da guarda vai acender de novo a memória da infância. E eles vão reagir, eles vão dizer, não, comigo não foi assim. Eu creio que isso lá no futuro pode ser o motivo para fazer eles voltarem para Deus. Por isso que a gente corre os riscos. Lá como cá. Porque se a gente sabe que está levando a sério a missão que nosso Senhor deu, se a gente sabe que está ensinando aquela verdade que forjou os santos ao longo da história, nosso Senhor só pede de nós perseverança. Perseverar, não desistir. Tem horas que pesa, que dá vontade de chutar o balde, porque são muitas ingratidões e indiferenças que a gente precisa enfrentar. Até Jesus se admirou com a falta de fé dos de sua terra. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Eu, um pouco por isso aqui, acredito que seja que a gente nunca é padre na terra da gente. Precisa sair de lá. Às vezes acontece de alguns, de determinados lugares, mas é coisa muito rara. Mas entendam, meus filhos, quem é chamado a anunciar a palavra de Deus vai entrar em choque com aqueles que não estão acostumados a ouvir a palavra tal como ela é. Quando a gente anuncia o que é verdade, quem vive em falsidade se sente incomodado e reage. Vocês sabem disso. Rezemos para que na igreja não faltem aqueles homens, aquelas mulheres que, tendo tido uma experiência grande e bela com nosso Senhor, não tenham medo de perseverar no bem, na verdade, no amor, por mais que isso incomode. Que não desistam, porque ai do mundo, se até mesmo aqueles que conhecem a verdade desistirem dela. Ai do mundo. Rezemos pelas vocações de uma forma especial no dia de hoje. É um pedido que eu faço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.